Senhoras e senhores, retornando para o terceiro e último painel desse nosso terceiro colóquio sobre o Supremo Tribunal Federal, realizado pela Associação dos Advogados de São Paulo e pelo Instituto Vitor Nunes Leal, painel cujo tema será Direitos e Garantias Fundamentais na Jurisprudência. Nós convidamos para que faça mediação e presida este painel o vice-presidente da ASP, Dr. Fernando Brandão Whittaker. Convidamos à mesa excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE e ministro do STF. Convidamos à mesa ele que foi presidente do STF de 2010 a 2012, excelentíssimo ministro César Peluso. Com grande honra, convidamos à mesa, foi presidente do TSE, ministro do STF, Francisco Rezec. E o advogado e professor titular de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná, Dr. René Ariel Dotti. Com a palavra, presidente desta mesa, Dr. Fernando Brandão Whittaker. Muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos os participantes que estão nos assistindo na internet, no telão do primeiro andar, e também todos os presentes. Gostaria de me congratular com a presença de vocês, cumprimentando duas queridas colegas, primeiro a doutora Dina Cardoso, nossa ex-conselheira, diretora cultural da ASP, e também minha colega de turma, a doutora Marta Freire, que veio de Limeira, com 40 alunos, a coordenadora da faculdade do curso de Direito lá de Limeira. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E, obviamente, também agradeço aqui a presença do ministro Gilmar Mendes, como já dito, presidente do TSE, foi presidente do Supremo Tribunal Federal também, onde atualmente milita. O ministro César Peluso, ministro Francisco Rezec e professor René Dotti. Vamos dar seguimento aos trabalhos desse nosso terceiro colóquio do Supremo Tribunal Federal, organizado em parceria com o Instituto Vitor Nunes Leal, ansiosos para ouvir a palestra do ministro Gilmar Mendes e dos demais integrantes da mesa, que vai nos falar acerca do relevante e atual tema, né, que são os direitos e garantias fundamentais na jurisprudência, passando desde logo a palavra ao ministro. São 30 minutos? Boa noite a todos. Caro presidente da mesa, doutor Fernando Whittaker, caro professor Rezec, ministro Rezec, ministro Peluso, professor Peluso, professor Ariel Dotti, senhoras e senhores aqui presentes, é com muita alegria que eu participo deste evento realizado pela ASP e pelo Instituto Vitor Nunes Leal, e me cabe lhes falar algo sobre direitos fundamentais na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se nós fizermos um apanhado histórico desses quase 30 anos de prática da Constituição de 1988, nós vamos certamente encontrar uma série de evoluções que são dignas de nota no que concerne aos direitos fundamentais. Lembrando, sem muita
precisão de muitos embates, nós podemos tanto tracejar a questão dos direitos fundamentais na sua dimensão substancial, como no que diz respeito aos direitos fundamentais na sua dimensão processual, procedimental. Um dos históricos embates que nós tivemos foi a propósito do mandado de injunção. Quem não se lembra disto? Imaginava-se que o mandado de injunção teria, Rezeque, efeitos miríficos. Resolveria os problemas que nós tínhamos com as chamadas normas de eficácia limitada. Era a tradição do constitucionalismo brasileiro fazer promessas que, em geral, não se realizavam em função da chamada reserva de lei. E se imaginou, então, que a resposta estaria no mandado de injunção. Isto fez com que, dos primeiros casos que sobre os quais o Supremo se debruçou, houvesse uma grande expectativa. Era uma crença, vamos dizer assim, quase que naif, de que todos os problemas resolver-se-iam com a simples edição de uma lei, que não era lei, seria uma sentença de perfil aditivo. O Supremo, naquele momento, porém, encaminhou-se num outro sentido e entendeu que o mandado de injunção não tinha aqueles efeitos que a parte majoritária da doutrina lhe atribuía, que, no máximo, era um juízo de constatação, uma advertência para que o Congresso fizesse a lei reclamada. Invocou-se aqui, com muita ênfase, no voto do ministro Moreira Alves, na chamado mandado de injunção 107, a ideia de que a divisão de poderes precisava ser homenageada. Houve uma cisão, uma crítica forte à decisão do Supremo Tribunal Federal e houve um tipo de comoção. Eu ouvi tantas palestras no Brasil sobre esse tema, depois da decisão do Supremo, que eu tinha a impressão, antes dessa tragédia de 2014, lá em Belo Horizonte, do 7-1 para a Alemanha, que ocorreram um tipo de maracanaço no âmbito jurídico. A decisão do Supremo provocava um tipo de comoção desse tamanho, né? Mas o Tribunal foi aperfeiçoando a sua jurisprudência ao longo do tempo e até que chegamos agora, 2007, 2008, a admitir, sim, em determinados casos, com determinados requisitos, uma sentença de caráter aditivo normativo. É evidente que mesmo essas sentenças de caráter normativo aditivo, elas também não produzem transformações e elas têm ou enfrentam graves problemas de execução. A ninguém ocorre, por exemplo, esperar que o Supremo amanhã revise o salário mínimo e diga que não deve ser de 700, 800, 900 reais, que deve ser de 1.500 e que mande o INSS pagar, inclusive, porque isto é o teto dos benefícios da Previdência, é o piso dos benefícios da Previdência Social. Parece que, pelo menos, esse passo nós já demos. Aprendemos a fazer algum tipo de conta. Mas, naquele momento inicial, nem isso se dizia, que havia uma grande frustração, que o Supremo se perdera nesse campo e tudo mais. E acredito que o Tribunal obrou bem quando matizou a evolução nesse tema. Por quê? Porque a doutrina brasileira, na verdade, festejava a solução processual sem saber lidar com o tema da omissão inconstitucional. Isso não estava na nossa agenda e não estivera até então. Outra discussão que tivemos, relevante e que prossegue, diz respeito à questão dos tratados internacionais para direitos humanos, tema
na especialidade do nosso amigo ministro Rezec, em que também houve um debate muito intenso na doutrina e também na jurisprudência, no Supremo Tribunal Federal, com divisões, a propósito do significado. Professor Cansado Trindade, invocando um tipo de mens legislatórios, dizia-se autor da norma que estava inicialmente no 5º parágrafo 2º, dizia que não havia alternativa se não entender que a norma internacional suplantava até mesmo a Constituição. Tinha hierarquia constitucional originária. O Supremo, mais modestamente, entendeu que essa norma passava por um processo de aprovação e que isso deveria ser considerado, e que sequer, portanto, uma hierarquia superior se colocava. O debate tinha um conteúdo também fortemente prático e também emocional, por conta da prisão civil por dívida, especialmente incidentes sobre o depositário, chamado depositário infiel, o que ocorria na alienação fiduciária em garantia. E, num primeiro momento, o Supremo entendeu que, a despeito de todos os argumentos que se lançavam a propósito da altaneria dos tratados internacionais de direitos humanos, que a questão deveria ser alvo de uma consideração mais modesta do ponto de vista dogmático, se cuidava de direito de feição ordinária. Num dos debates, o ministro Pertence propôs uma saída que, mais recentemente, nós retomamos, dizendo que buscava uma hierarquização diferenciada e que os tratados de direitos humanos deveriam ser considerados como normas de força supralegal, mas infraconstitucional. Posição que o Supremo, já ainda com a presença do ministro Peluso, veio a adotar e que resolveu esse grande impasse em torno da prisão civil por dívida do depositário infiel, e que vem sendo aplicada a outros casos, mas permite que, pelo menos, haja um diálogo nessa relação entre os tratados internacionais e a própria Constituição. O texto, agora, da Emenda Constitucional 45, de alguma forma, vem confirmar essa orientação e permite que tratados de direitos humanos sejam aprovados com força de emenda constitucional. Portanto, seguindo aquilo que era sempre mencionado pelo ministro Celso e que era passível já era adotado, por exemplo, no modelo da Constituição argentina. Portanto, também esse desafio se colocou e nós tivemos, portanto, uma solução adequada nessa temática. É claro que aparecem, de quando em vez, outros debates. Ainda recentemente tivemos uma discussão sobre os tratados de direitos humanos, a sua força em relação às situações existentes no país, a nossa lei de anistia, a questão agora da extradição, mesmo em caso de verificada já a prescrição, tendo em vista determinações constantes de tratados, crimes contra a humanidade, tema que ainda está sob discussão. Na verdade, usa-se, em geral, esse temário e essa temática para, um tanto quanto ardilosamente, tentar rediscutir o tema da anistia no Brasil. Embora se diga que não se está discutindo, cariocamente se faz exatamente isso.
Mas é disso que se cuida. Mas esse debate ainda está. Recentemente, o tribunal, pelo menos a maioria que se encetou no sentido de que crime prescrito não se reabre, até porque, nesse sentido, nossa jurisprudência é bastante clara, considerando que a questão da prescrição é de direito material, portanto, ela não é suscetível de ser alterada, e essa é a nossa jurisprudência. Portanto, a alteração de uma norma, a extensão de um prazo, por exemplo, de prescrição, teria que ser tratado segundo o critério do nullum crime, nulla pena, sine prévia lege. Nem preciso destacar isto na presença do notável professor de Direito Penal, como se trata de professor Ariel Dodge. Temos outras questões relevantes que têm sido discutidas no âmbito no contexto dos direitos fundamentais e hoje auxiliado por mecanismos processuais diferenciados. Nós todos nos havemos de lembrar que não faz muito tempo nós tivemos, e eu me lembro bem disto, o debate sobre a questão do aborto do feto anencefalo. Se tratava de um caso singular que chegara ao Supremo em sede de habeas corpus. Em geral, esses casos se resolvem entre a primeira e a segunda instância. E logo um juiz dá a liminar e o assunto se resolve e acaba não tendo jurisprudência sobre esse tema. Mas houve aqui uma recalcitrância. Os juízes e tribunais negaram a liminar pedida, e aqui nós temos limites. Eu me lembro que o ministro Joaquim Barbosa foi o relator deste caso. E, aflito, recebe esse processo numa sexta-feira. Notificado que estava de que a gravidez daquela senhora, em nome de quem se pedia o habeas corpus, já estava nos seus dias finais. Tivemos uma sessão na quarta-feira e ele trouxe o processo. Quando anunciou aquilo, a minha sensação, Rezec Peluso, foi a de que um jumbo pousara no plenário. Todos se olhavam e diziam, pela primeira vez estamos vendo essa questão colocada, e se tratava de dar uma liminar, agora coletiva, colegiada. E se dizia que em poucas horas, se já não ocorreria o nascimento, e aquela senhora teria que carregar aquele fardo psicológico de uma criança dotada desta qualidade, a anencefalia, com todos os efeitos e tudo mais. E se falou tanto na necessidade, na imediatidade, na urgência da medida, que o ministro Pertence, com a sua sagacidade, disse, bom, mas se a criança já devia ter nascido, será que já não nasceu? E então ocorreu ao ministro Maurício Correia, que presidia o tribunal, então de ir até o gabinete, ligar para o Rio de Janeiro, e de lá voltou com um semblante aliviado. A criança nascera no sábado, o processo foi distribuído na sexta, vivera 4 minutos e morrera. Todos se entreolharam, o processo está prejudicado. Portanto, o habeas corpus estava prejudicado. Claro que aí veio uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E esta é uma mudança importante, portanto, que se dá no que diz respeito ao elemento de proteção, o desenvolvimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Desenvolvimento do instituto do qual eu participei, num debate que nós tínhamos de forma alongada sobre a falta de instrumentos para levar determinadas questões ao Supremo, quando se tinha dificuldade, se tinha que esperar um RE a partir de julgamentos que tinham que se estender por todos os tribunais, ou não se podia fazer a ação direta de inconstitucionalidade. A matéria já está revogada, o objeto não é ato normativo, em suma,
então se pensou na ADPF. A ADPF é um desses institutos que entra no texto constitucional sem lá muita explicação. Tanto é que os autores que se debruçaram sobre ela no início não lograram explicar qual foi o móvel, o motivo da sua adoção. Já ouvi, por exemplo, alguns dizerem que a ADPF se destinava a tentar fazer com que o Supremo, em algum momento, resgatasse a possibilidade de fazer a arguição de relevância. Outros disseram, como Zé Afonso, que acompanhou o processo constituinte na condição de assessor de Ulisses Guimarães, que se cuidava de uma tentativa de adotar entre nós o chamado recurso constitucional, a ação constitucional alemã, a Verfassungs Beschwerde. Só que esse argumento, segundo do Zé Afonso, é pouco consistente, porque num sistema como o nosso, o modelo já tinha de tudo, mais até do que o modelo alemão, porque o recurso extraordinário é até mais abrangente. Em suma, isto ficou um pouco como uma alma penada no texto constitucional. Quando alguém tentou usar a arguição de descumprimento do preceito fundamental, o Supremo dizia depende de regulamentação, e assim isso ficou, até que, numa comissão do qual eu trabalhei, juntamente com o professor Celso Bastos, esse tema foi mais ou menos articulado na linha de uma ação subsidiária em relação aos processos de índole objetiva. E, então, se passou a fazer esta ação, e ela vem redundar, talvez, o seu uso mais nobre, talvez inequívoco, vem se dar com este caso da anencefalia, né, do aborto do feto anencéfalo. Houve discussão, audiência pública e, claro, afinal, o tribunal acabou por encaminhar no sentido positivo, fazendo uma interpretação conforme com característica aditiva em relação ao velho Código Penal de 1940, entendendo que se o legislador, à época, pudesse dispor de condições para uma avaliação, como hoje poderia ser feito, teria também permitido o aborto nesses casos, uma vez que ele já delineara a aceitação do aborto naqueles casos de crime de violência sexual ou de perigo para a saúde da mãe. Também aqui temos um caso relevantíssimo de utilização desta ação de preceito fundamental com esta perspectiva. Em suma, temos tido casos relevantes que correspondem à crônica dos direitos fundamentais no mundo. Agora, temos outros casos relevantes que estão se desenvolvendo. Recentemente, tivemos um debate relevante na linha da liberdade de expressão e conexo, inclusive, com essa questão da descriminalização das drogas, a chamada Marcha da Maconha, em que o Supremo entendeu que, ao invés de uma apologia do crime, nós tínhamos um caso de liberdade de manifestação. E, mais recentemente, até um caso da minha relatoria, inicialmente, temos o debate sobre a descriminalização do uso de drogas para consumo próprio. Um debate que é extremamente delicado aqui e alhures, e aqui também uma coincidência de pontos relevantes que acabam por ocorrer em vários sistemas de jurisdição constitucional. Este caso ainda pende de vista do ministro Teori Zavascki, mas é um tema extremamente relevante em que o tribunal está a arrostar o difícil desafio de avaliar a constitucionalidade
de uma lei de caráter penal, para dizer que a criminalização nestes casos seria desproporcional, abusiva e, portanto, deveria ser declarada inconstitucional. Foi a posição que inicialmente eu adotei, agora com os votos do ministro Fachin e com o voto do ministro Barroso. É um tema extremamente importante, delicado no que diz respeito até mesmo ao desenvolvimento de políticas públicas no que concerne ao próprio contexto de segurança ou de insegurança pública. Então, também aqui nós temos um debate extremamente importante e que certamente vai se desenrolar, espero ainda este ano, mas se não já no ano que vem, numa matéria muito relevante. Então, fazendo esse apanhado, os senhores veem que as nossas evoluções têm se dado tanto no campo do direito material como no campo do direito processual. O mandado de injunção passou por uma transformação. A ADPF veio trazer elementos importantíssimos e férteis para a veiculação de pleitos que, do contrário, dificilmente poderiam chegar ao Supremo Tribunal Federal, pelo menos na via do chamado controle direto. Recentemente tivemos uma decisão, num RE, da relatoria do ministro Luiz Fux, em que a questão que se colocou foi também um sentido de vitalização do habeas data. Aqui, apenas a látere, uma observação. É muito curioso que o Constituinte de 88 tenha dado tanta atenção ao direito constitucional processual, quebrando aquele binômio, aquele dualismo que era da nossa tradição, a partir de 34, habeas corpus e mandado de segurança. O Constituinte de 88 multiplicou esses instrumentos, trouxe ao lado do mandado de segurança coletivo, do mandado de segurança comum, e do habeas corpus, trouxe também o mandado de injunção, a que fiz referência, e também o habeas data, sem indicar precisamente a que direito, quais seriam os direitos protegidos a partir deste tipo de ação. Nós sabemos que, a partir dos anos 60 e 70 na Alemanha, se fala num direito de autonomia sobre os dados. De certa forma, o habeas data entre nós tem um pouco esse tipo de pretensão, aparentemente, no campo da privacidade. E, recentemente, esse caso a que me referi, do ministro Luiz Fux, traduzia essa ideia, o direito que alguém tem de ter informações, por exemplo, sobre os dados que estão disponíveis sobre ele no âmbito da Receita Federal. Portanto, dando uma vitalidade que até então não se tinha encontrado no âmbito do habeas data. Ficara uma ação aí um tanto quanto pouco clara e de utilidade pouco visualizável. Aparentemente agora se deu uma percepção em um sentido. Vamos ver como que a prática se traduz. No campo da omissão, também avançamos significativamente. No primeiro momento, a ideia da omissão estava muito associada à ideia da omissão absoluta, especialmente no mandado de injunção e também na ação direta por omissão. Se dizia, legitima-se esta ação se houver uma omissão total ou absoluta. Depois se percebeu, e tem se percebido com bastante clareza, que os casos de omissão cada vez mais podem se tornar frequentes na dimensão da chamada omissão parcial. E isto traz para o próprio tribunal um grande desafio, porque, por exemplo, no que diz respeito ao princípio da igualdade, e isso ocorre com uma razoável frequência, alguém bate à porta do judiciário para dizer
que está sendo discriminado. E por que está sendo discriminado? Está sendo discriminado porque uma dada lei, uma dada norma, concede uma vantagem a alguém e não concede a outra em que está em posição idêntica. Portanto, ele reclama não pelo fato de estar sofrendo uma sobreoneração, desigualmente, mas porque não foi contemplado numa vantagem. E aí vem todos aqueles cuidados com a atividade do judiciário, que não pode ser, seguindo as pegadas de Kelsen, legislador positivo, que deve ser apenas legislador negativo. Mas como resolver um caso como este? Declarar a nulidade da norma como um todo? E aí o sujeito que bateu as portas do judiciário pedindo água leva pedra. Então, se tenta encontrar alguma fórmula de resolver esse tipo de questão. Por exemplo, fazendo uma sentença aditiva em determinados casos, ou deixando que o legislador escolha uma forma de comatar a lacuna, fazendo uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. Aqui, cada vez mais, nós temos esse desafio e vamos devagar quebrantando a ideia de que não podemos atuar como legislador positivo. Muitas vezes o fazemos, é claro que com uma certa moderação. E aqui muito ajudou o tribunal a fórmula prevista na Lei 9868, que também é replicada no artigo 11 da Lei 9882. 9868 é a lei que trata da ADIM e da ADC. O artigo 27, que permite declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. Agora também aqui se passa a fazer isto com bastante frequência, ou aquilo que era um tabu até pouco tempo, a ideia da modulação de efeitos. Rezec há de se lembrar que o tribunal, em priscas eras, sob a relatoria do ministro Leitão de Abreu, tentou adotar a ideia da modulação de efeitos. Mas isso foi, então, rechaçado, ressaltando-se que o princípio da nulidade entre nós teria algum tipo de eficácia ou característica de norma constitucional implícita. E o tema ficou sem o devido encaminhamento. Posteriormente, houve tentativa na Constituinte de introduzir-se algo como o artigo 282, número 4 da Constituição Portuguesa, um instrumento de modulação de efeitos, que também acabou não logrando êxito, e agora veio por força do artigo 27, cuja constitucionalidade foi até questionada, mas hoje o tribunal naturalmente vem aplicando, pasmem, até mesmo em sede de controle incidental. O Supremo Tribunal Federal, não raras vezes, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, declara a inconstitucionalidade de uma norma sem pronúncia da sua nulidade ou faz modulação de efeitos em sede de controle incidental, o que me tem levado a afirmar que hoje não faz mais o menor sentido atribuir o significado que atribuíamos ao papel do Senado, a disposição do artigo 52(10) da Constituição, porque ao modularmos o efeito no controle incidental, estamos exatamente dizendo que a decisão do Supremo vale para casos além do caso concreto no qual nós nos pronunciamos. Em suma, muitas mudanças ocorreram nesses anos, a ponto da gente poder usar aquela imagem que é muito comum também no âmbito do direito constitucional, e frequentemente no direito constitucional, os americanos de vez em quando usam essa imagem, de que se nós tivéssemos a visita de um marciano em 88 e depois nos anos 2000, certamente, e ele se tornasse um conhecer da nossa jurisprudência, certamente ele ficaria, de certa forma, abismado com as mudanças que se introduziram nesse campo, não é?
em função dos experimentos institucionais que têm sido desenvolvidos nesses anos todos. E não são poucos, realmente, os desafios que se tem colocado ao tribunal no campo dos direitos sociais. Agora mesmo estamos já a rediscutir a questão do direito à saúde, o limite do financeiramente possível e a possibilidade de enquadramentos. Em suma, temos demandas as mais diversas sobre assistência social. Não faz muito tempo nós tivemos um caso curioso até, que mostra bem como essa evolução vai se dando. Vejam os senhores que, num dado momento, nós tínhamos uma reclamação frequente no Supremo Tribunal Federal sobre a falta de uma lei orgânica de assistência social para idosos e deficientes, pobres. E o Supremo reclamava, portanto, perante o Poder Legislativo, da falta de uma legislação sobre o assunto. Veio uma legislação que estabeleceu um critério muito rígido. Seria pobre aquela pessoa cuja renda per capita não ultrapassasse 1/4 do salário mínimo. No momento seguinte, uma ADIM contra esta lei. Portanto, inicialmente uma ação direta por omissão, agora uma ADIM, dizendo que o critério adotado era insuficiente. O ministro Gilmar chegou até a sugerir um julgamento, uma procedência parcial, mas o tribunal entendeu que era, de fato, constitucional a lei. E assim respondeu. Seria constitucional, improcedente a ADIM. E começaram, então, a vir reclamações contra decisões dos juízes que, a despeito da clareza da lei, concediam o benefício, observando que algumas pessoas ultrapassavam os limites daquela renda, mas que precisavam daquele tratamento especial, etc., e acabavam obtendo aquela concessão. O Supremo concedia reclamações. Depois vieram novos argumentos, inclusive mudança no critério dessa chamada linha de pobreza. Bolsa Família, meio salário mínimo passou a ser referência, e os juízes passaram a dizer que havia aqui um caso de inconstitucionalização. Afinal, o tribunal chegou à conclusão de que havia, sim, um caso de inconstitucionalização e acabou por afirmar que o critério precisava ser mudado. O outro caso, também no campo da mutação constitucional extremamente curioso, e com isso eu encerro, é o caso referente à prisão no regime integralmente fechado dos autores de crimes hediondos. Todos vão se lembrar que, quando veio a lei dos crimes hediondos, o tribunal declarou que a norma era constitucional e que isto realizava o princípio da individualização da pena, pelo menos na dimensão abstrata. Os feitos continuaram a ser colocados. 10 anos depois, Peluso estava lá, o tribunal faz uma revisão da jurisprudência e diz que o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, segundo perspectivas que deveriam ser considerados, e a ideia da individualização da pena deveria ser considerada inconstitucional. E aqui, inclusive, faz um lance interessante, porque declara a inconstitucionalidade da norma, mas faz-se também a pergunta: e aqueles que já cumpriram a pena em regime integralmente fechado, terão, porventura, direito à indenização? O tribunal responde negativamente, dizendo que aqueles que estivessem a cumprir a pena fariam, sim, jus à nova jurisprudência e ao novo entendimento, mas aqueles que tivessem cumprido a pena já não poderiam entrar com qualquer pedido de indenização ou imputar qualquer erro judiciário. Portanto, se a gente fizer um levantamento, um inventário rápido das questões ligadas a direitos fundamentais e sua proteção, nós vamos verificar que esses anos têm sido extremamente ricos, extremamente férteis no que concerne a uma abordagem bastante criativa, bastante criadora por parte do Supremo Tribunal Federal no que respeita a essa proteção
à tutela dos direitos fundamentais, a sua compreensão, inclusive nessa coisa que nós chamamos hoje de desenvolvimento de bloco de constitucionalidade, com o conteúdo de direitos fundamentais enfeixado ou abrangendo também conteúdos constantes de tratados internacionais. Gostaria de agradecer a oportunidade e dizer aos senhores que é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, ministro Gilmar. Parabéns aí pela excelente exposição. E, sem mais delongas, já passaria a palavra ao ministro César Peluso, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, o qual foi presidente do Conselho Nacional de Justiça também, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e, agora, um colega advogado, que, nas palavras do doutor Renato Mange, tem enfrentado aí a dificuldade de lidar com os juízes. Com a palavra o ministro Peluso. Doutor Fernando Witter, presidente da mesa, os colegas ministro Gilmar, ministro Rezec, professor Ariel. Eu vou pedir aos membros da mesa e ao público licença para falar sentado, não por comodidade minha, mas por comodidade dos papéis que eu tenho que manipular aqui, porque eu não tenho memória suficiente para ficar falando sem me referir, sem me basear em alguns dados. Eu não teria competência, e diante agora da intervenção brilhante do ministro Gilmar, nem teria necessidade de fazer uma visão geral da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os direitos fundamentais. De modo que eu escolhi, dentre vários possíveis, um tema que é o que diz respeito à postura do Supremo Tribunal Federal sobre o direito fundamental de igualdade. E que vou rapidamente, numa visão diacrônica, tentar mostrar como, atendendo a esta regra da mutabilidade das posturas dos juízes e do judiciário em geral, e particularmente do Supremo Tribunal Federal, reflete, vamos dizer, não apenas o espírito do tempo, mas as condicionantes socioeconômicas e culturais, né, de cada época, etc. Como é interessante observar como essa jurisprudência vai mudando, etc., etc. Alguma coisa que hoje até nos chama a atenção, mas que deve ser compreendida dentro do espírito da época. E aí resolvi, então, examinar durante um período, a partir de 1950, para não retrocedermos muito a título de uma arqueologia, e de examinar como é que se comportou a jurisprudência do Supremo a respeito do direito de igualdade, do princípio da igualdade. Durante de 1950 a 1988, mais ou menos, duas coisas, quase três coisas, podem ser notadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A primeira delas, há uma certa, aquilo que a gente pode chamar de uma certa deficiência no dever argumentativo, no sentido de que o tribunal, em muitas decisões, não em todas, evidentemente, mas em muitas decisões, deixa de dar uma justificação da racionalidade dos critérios de diferenciação. Em outras palavras, o tribunal aceita o pressuposto da diferenciação, reconhece a constitucionalidade das normas, mas não desce especificamente a uma fundamentação mais profunda para dizer por que aquele critério que teria ditado o tratamento diferenciado é um critério razoável, racional e que, enfim, não ofende o princípio da igualdade. Em segundo lugar, ao lado dessa postura, há também uma certa, se percebe uma certa tendência de manter o status quo. Em outras palavras, são poucas as decisões do Supremo nessa época, desse período, em que as normas são tidas por inconstitucionais
exatamente por um avanço, vamos dizer assim, nas exigências do princípio da igualdade, É interessante observar que isso é sobretudo revelado em relação aos critérios de diferenciação, que hoje são textuais na Constituição, né? Então, os critérios de raça, trabalho, credo religioso, convicções políticas, etc., que só apareceram com a Constituição de 67, especialmente com a emenda constitucional de 69, porque as normas constitucionais anteriores não faziam referência. A Constituição de 46 dizia apenas que, no 141, que todos são iguais perante a lei e não estabelecia nenhum critério. Esses critérios foram introduzidos a partir dessa época e é em torno deles que gira essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que aparece essa certa condescendência no exame desses critérios de diferenciação. Quando a justiça toma uma atitude como essa, o reflexo imediato é que, na verdade, se percebe logo uma certa debilitação do princípio. Ele fica, de certo modo, enfraquecido. E daí se tira, por consequência, uma certa legitimação das desigualdades. Por quê? Porque, na verdade, convalidando essas desigualdades estampadas nas diferenciações, não racionais ou não razoáveis entre as pessoas, que estão dentro da mesma situação factual e recebem um tratamento diferenciado pela lei. Então, eu vou citar alguns casos aqui, vou me abster de citar o número para não prolongar, mas um caso muito interessante, por exemplo, de 1957, num recurso de mandado de segurança, nós tínhamos o Supremo se defrontou com uma lei que estipulava que as mulheres podiam se aposentar com menor tempo de serviço do que os homens. O relator originário disse que a norma era constitucional, porque a mulher precisaria manter-se como guardiã e administradora do lar, etc., etc. Mas a maioria entendeu que, nesse caso, não se justificava essa diferenciação, porque resultaria, na prática, uma certa perplexidade, uma certa dificuldade no mercado de trabalho, porque os homens, ou melhor, os empregadores tenderiam a contratar mais homens que se aposentam com mais tempo de serviço do que as mulheres. E foi essa postura que acabou prevalecendo nesse julgamento. Mas aqui se esqueceram de duas coisas do ponto de vista do princípio. O primeiro é que realmente se deixou de lado a realidade que correspondia, vamos dizer, ao critério de diferenciação material, porque naquela época as mulheres estavam, como ainda de certo modo ainda estão hoje, mas de modo mais atenuado, numa posição de inferioridade do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, etc., etc. Em segundo lugar, que esta observação sobre o mercado de trabalho não dizia respeito a uma questão de igualdade material. Era, vamos dizer assim, um argumento que mais estava próximo do argumento de uma pura igualdade formal, Essas tendências também se tornaram muito claras num outro recurso extraordinário, em 1980, que também restringiu o acesso das mulheres por concurso a cargos de delegado de polícia. O que é que o Supremo Tribunal fez nesse caso? Manteve a constitucionalidade da lei, dizendo, isso foi textual no acordo, que embora não fosse um caso de incompatibilidade absoluta, a condição feminina era, de certo modo, incompatível com o cargo em face da natureza especial da função e do interesse do serviço público. E não disse mais nada. Em outras palavras, ficou-se a dever a explicação pelo qual uma mulher não podia ser delegada de polícia. Portanto, houve, uma omissão no dever de argumentação nesse sentido sobre a racionalidade do critério descritivo. A mesma coisa deu num outro recurso do mandado de segurança, este em 1961, que dizia respeito a uma lei
e era muito interessante que esses exemplos recaíssem sobre a condição da mulher, de uma lei que dizia que a mulher não podia ser agente auxiliar de rendas. Agente auxiliar de rendas. E o Supremo Tribunal Federal entendeu, nesse recurso do mandado de segurança, que o cargo exigia uma certa capacidade física que a mulher não tinha. E não deu maiores explicações. O que me permitiu imaginar que provavelmente estava se pensando que a mulher não podia correr atrás do sonegador porque usa salto alto. Mas, enfim, percebam como, então, o Supremo Tribunal Federal faz uma afirmação e sem uma explicitação convincente da racionalidade do critério descritivo para saber se devia ou não devia permanecer. Mais do que isso, em 1981 ainda, ele legitimou como constitucional uma resolução administrativa que proibia maiores de 20 anos de idade em instituições públicas, sob o fundamento de que, em primeiro lugar, as vagas eram escassas e que havia os cursos supletivos aos quais os interessados deviam dirigir-se. A pergunta que fica é a seguinte: esses dois critérios adotados para manter a constitucionalidade, a escassez de vagas e a existência de curso supletivo, justificariam o critério discriminatório, o tratamento discriminatório? A mim, com devido respeito, parece que não. Por quê? Porque o excesso de vaga era alguma coisa que agravava todo mundo. E os cursos supletivos, então existentes, como o de hoje, nem atendiam à demanda da cidadania. Em 1980, num recurso, aliás, em 2 recursos extraordinários, e isto foi muito interessante, uma norma da Constituição do Estado do Rio de Janeiro dizia mais ou menos o seguinte, que era proibido discriminar nos concursos públicos com base no sexo e idade. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que essa norma era inconstitucional, sob o fundamento de que a Constituição Federal não proibia uma distinção baseada nas desigualdades materiais. Ora, o que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro estava dizendo? Estava examinando tão abstratamente quanto a Constituição Federal, ou, vamos dizer, a dimensão do princípio da igualdade. Não estava dizendo a nenhum caso concreto e que, portanto, não havia, vamos dizer, nenhuma incompatibilidade com a hipótese de distinções baseadas nas diferenças de ordem material e que pudessem ser, vamos dizer, autorizadas pela lei. Então, ora, vamos dizer assim, uma decisão baseada numa interpretação que, de certo modo, deixa um pouco perplexo quanto, vamos dizer, à justificação da decisão em si mesma. Tudo isso teve como resultado prático um certo enfraquecimento da força normativa do direito fundamental de igualdade, porque, na verdade, essa jurisprudência revelava o quê? Uma certa não autoaplicabilidade do princípio. E houve decisões em que o Supremo disse textualmente que o princípio da igualdade não era autoaplicável, Isso está num outro mandado de segurança em 2 recursos textualmente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, não permitia estender a uma categoria benefícios que foram dados a outras categorias que estavam na mesma situação. Em outras palavras, discriminou uma categoria de servidores e para alguns deu certos benefícios e para outros servidores que estavam na mesma situação factual ele não concedeu. Quando o princípio da igualdade, na verdade, exigia que o mesmo favor fosse, de algum modo, estendido para aqueles que não teriam sido contemplados. E, de algum modo, o ministro Gilmar já tocou nesse assunto, etc., etc. E isso manteve essa discriminação no Supremo, isso ficou muito claro num recurso especial que eu aqui citei, mas cujo número agora não nos interessa. Além do mais, havia uma certa limitação à aplicação do princípio da igualdade muito interessante. O Supremo, durante uma certa época, nesse período, afirmava que a Constituição Federal
em relação ao princípio da igualdade, não se aplicava aquilo que a gente chama hoje a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, as relações entre pessoas que estão na mesma posição, na mesma situação, que não há, portanto, uma diferença de poder e de subordinado, como se dá no direito público. E por isso significava que a regulamentação das relações privadas devia atender ao princípio de igualdade, não com base na Constituição, que não se aplicava a essas relações, mas com base nos princípios do direito civil. Então, muito interessante, isso também foi notado em pelo menos 2 recursos de 1956, onde se dizia exatamente que na organização e funcionamento das sociedades civis se devia atender à igualdade, mas com base nos princípios do Código Civil, enfim, do direito privado em geral. Um capítulo à parte na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nessa evolução, são as súmulas que todos nós sabemos se deve ao trabalho inventivo e muito frutuoso do patrono do Instituto, que com a ASP promove este belo encontro, que era o ministro Vitor Nunes Leal, que, como os senhores sabem, era um homem muito prático, e ele percebeu a certa altura que ele não podia acompanhar os julgamentos se ele não tomasse nota de todos os casos, porque havia casos repetitivos e ele precisava tomar nota. Naquele tempo não existiam os computadores, e ele tinha lá os chamados fichários verdes, que tinham o nome tomado lá de um costume nos Estados Unidos, dos americanos, etc. E, a partir dessas notas pessoais que ele usava no julgamento, daí surgiu a ideia das súmulas do Supremo Tribunal Federal, que não eram súmulas vinculantes, mas eram uma coletânea de, vamos dizer assim, de temas já julgados e que servia para orientar o próprio tribunal no julgamento dos casos repetidos. Era, portanto, uma ferramenta de trabalho. E muitas dessas súmulas tocam exatamente o princípio da igualdade. Primeiro, súmula 14, conhecida. Não é admissível por ato administrativo restringir, em razão da idade, a inscrição em concurso público, etc., etc., etc. Em outras palavras, a enunciação textual numa súmula da afirmação teórica do princípio. Ou, em outras palavras, que em casos especiais, segundo as desigualdades nacionais. E atendendo ao ônus da argumentação, podia haver uma razão que justificasse a discriminação. Outra súmula, a súmula 35. Em caso de acidente de trabalho ou transporte, a concubina tem direito de ser indignado por morte do amásio. Muito interessante a terminologia. Se entre eles não havia impedimento para o casamento ou para o matrimônio. Aqui era a afirmação do princípio da igualdade com base num critério puramente formal, valendo-se do quê? De uma regra geral do princípio da indenizabilidade de quem sofre prejuízo. Mas baseado em quê? Na ilicitude pressuposta da relação entre o concubino e a companheira. De modo que, se houvesse algum impedimento, por exemplo, o cônjuge está vivo, não faria jus a esta indenização. Quando, na verdade, se podia argumentar que, do ponto de vista, vamos dizer assim, das necessidades da solução do problema em que ficava a concubina que perdeu o companheiro, a situação era idêntica daquela que a mulher tinha em relação ao marido. Ou, em outras palavras, uma discriminação baseada num critério puramente formal. E muito interessante que um dos acordos justificou esse enunciado dizendo exatamente isso, aquilo para o qual eu adverti que era preciso, que a gente precisa entender, dizendo que era uma atitude realista em face das condições sociais da época. Outra súmula também importantíssima é a súmula 380, famosa súmula, que diz: comprovada a existência da sociedade de fato entre concubinos, é cabível sua dissolução com partilha do patrimônio adquirido pelo esforço conjunto. O que é que os acordos e os precedentes que levaram à edição dessa súmula consideraram? Consideraram a diversidade das situações da mulher e da concubina, estabelecendo, portanto, uma situação de desigualdade material. E a razão pressuposta é essa: a situação da mulher é uma e a situação da concubina é outra.
Mas ele acabou tirando a regra dos princípios obrigacionais da sociedade de fato para justificar a indenização, o direito à partilha. Portanto, um ponto de vista de um juízo formal de igualdade na aplicação de uma norma de direito obrigacional, segundo o qual o esforço comum produzia alguma coisa que, quando cessasse a relação entre as pessoas, exigia uma repartição proporcional e igualitária desse mesmo produto, e que, portanto, era uma regra constitucional. É claro que hoje a gente vai perceber, vamos dizer, que isso já não correspondia, vamos dizer assim, à substância do problema, porque, na verdade, não se tratava de aplicar na relação afetiva entre o companheiro e a companheira as normas de direito obrigacional. Isso é um modelo do direito econômico, quando, na verdade, se tratava de aplicar, por analogia, as regras do direito de família, como depois acabou prevalecendo, e hoje nós sabemos que é uma coisa mais ou menos tranquila em relação a isso. Outra súmula importante é a 447, que diz o seguinte: é válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino do testador com a concubina. Tratava-se, na verdade, de uma posição avançada do Supremo Tribunal Federal. Por que uma postura avançada essa súmula 447? Porque, na verdade, no fundo, ele reconhecia que uma situação de uma certa simulação nas cláusulas testamentárias em favor do filho, que, na verdade, não era dirigida para tutelar o filho, mas para tutelar a situação da mãe viúva. Isso era um avanço, porque na vigência da Constituição de 37, que permitia, reconhecia a capacidade testamentária passiva do filho ilegítimo, no artigo 126, estabelecia também a igualdade entre os filhos naturais, que podiam ser reconhecidos, né, e os legítimos, mas não permitia equiparar o ilegítimo aos naturais para o fim dessa capacidade. Então o Supremo deu um avanço justíssimo, justíssimo. Aqui nós podemos abrir um parênteses e perguntar que nós estamos examinando, oportuno notar, como, na verdade, remete àquilo que eu considero um mistério. Para mim é um mistério. Na jurisprudência, e não apenas do Supremo Tribunal Federal, na jurisprudência brasileira em geral. Como nós levamos quase século para perceber que todas as discriminações, eu não vou enumerá-las, porque começar lá desde o direito canônico, que prevaleceu nas ordenações, até chegar perto do nosso dia, havia filhos de várias categorias. E o direito, no começo, negava os filhos ilegítimos, etc., etc., negava qualquer direito, e depois foi concedendo aos poucos, etc., etc., e nunca passou, assim, pelo menos de um modo, vamos dizer, formal e sistematizado, pela cabeça dos juízes em geral, que isto, na verdade, agredia frontalmente o princípio da igualdade, que era um princípio tão antigo quanto os fatos em si. Enfim, era, vamos dizer, a submissão dos homens àquilo que eu chamo o espírito do tempo. Não se podia avançar muito, não se podia avançar muito. Dou apenas uma notícia breve para a gente ter ideia. Tive a honra de participar da elaboração do projeto da lei do divórcio que foi apresentado pelo então senador José Sarney, e que era da autoria do saudoso Dr. Saulo Ramos, em que nós estabelecemos uma norma que previa a igualdade entre os filhos. Esse projeto resultou em nada, era um projeto que regulamentava o divórcio dentro do Código Civil de então, e que não passou até por uma observação muito interessante do deputado Nelson Carneiro, diz: o projeto de vocês não vai passar, porque ele vai cair na comissão especial dos códigos e vai morrer lá, porque de lá não sai. E, de fato, foi isso que aconteceu. Enfim, afastada aí a igualdade, claramente, nesse caso também, em 1960. Outra súmula importante sobre a igualdade é a 339. E aqui eu vou ousar fazer uma observação histórica que eu considero muito importante.
Essa súmula foi construída num triênio, entre 1960 e 1963. E ela foi exatamente, vamos dizer, enunciada no julgamento do recurso de um mandado de segurança famoso, 9.122, relatado pelo ministro Vitor Nunes Leal também, e que dizia respeito a demandas sobre servidores públicos que reclamavam de tratamentos diferenciados pelo legislador na reestruturação de carreiras e que estabeleceu várias injustiças contra as quais ele se rebelava. O Supremo reconheceu o seguinte: olha, nós não podemos mexer nesses critérios porque isso compete ao legislador. O legislador é que tem que verificar a situação de todas as carreiras e verificar os casos que devem ser equiparados ou não e remover as injustiças eventuais. Nós não podemos fazer isso porque nós não somos legisladores, etc, etc. Isso ficou muito claro em vários julgamentos, mas em particular nesse recurso de mandado de segurança. Num desses precedentes foi de um caso oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo, no tempo que o Tribunal de Justiça de São Paulo, que não tinha tanto serviço na época, fazia jurisprudência. Hoje não faz mais jurisprudência, porque quando os recursos dos tribunais sobem para São Paulo, a jurisprudência já está firmada. Enfim, havia um parecer do Pontes de Miranda em que ele dizia mais ou menos o seguinte: se A, para obter uma vantagem X, atende ao requisito B, e se C atende ao mesmo requisito B, C tem direito à vantagem X. Aí diz ele, isto é a igualdade formal. A igualdade material é outra coisa, E, com base nisso, evidentemente, não se alterou o texto da lei, foi reconhecido como constitucional. No fundo, a pergunta é a seguinte: o que o Supremo Tribunal Federal fez, no fundo, em relação, vamos dizer, à história verdadeira dessa súmula, o alcance dessa súmula? Ele não decidiu nada sobre o princípio da igualdade. Ele decidiu sobre o princípio da separação dos poderes e sobre o princípio da competência legislativa. Ele disse, olha, não podemos mexer nisso, apenas isso. Ele não se aprofundou na questão da igualdade. E o mais interessante disso tudo é que, a despeito disso, de 60 a 63, em 1951, num recurso extraordinário da Paraíba, o Supremo Tribunal Federal, pelas mãos do relator, ministro Nelson Hungria, declarou inconstitucional uma norma da Paraíba que estabelecia aumentos diferenciados de proventos para pessoas que se aposentarem em épocas diferentes. Isto é, quem se aposentou de 1900 e tanto a 1900 e tanto recebe tanto, e quem se aposentou de tanto a tanto recebe menos. O Supremo Tribunal falou isso é inconstitucional, fez o princípio da igualdade. E estendeu o provento mais generoso para todos eles. Qual é a diferença? 11 anos de diferença de uma decisão dessa isolada para a decisão que resultou, para as decisões que resultaram na súmula 339. Após a Constituição de 88, o Supremo Tribunal continua a reconhecer as dimensões material e formal da igualdade, estabelece uma série de observações, algumas muito interessantes, que eu não vou repetir aqui para não cansar, mas que, vamos dizer assim, se retrata daqueles defeitos anteriores, e muito interessante que num julgamento, numa ADI, uma ADI 1276 de 1995, o Supremo Tribunal Federal invoca um texto muito interessante de Santiago Dantas, que diz textualmente o seguinte, que o princípio da igualdade não ignora as desigualdades naturais. As desigualdades, portanto, com as quais as pessoas nascem, mas procura compensar o jogo das inferioridades para que não levem também a uma desigualdade na situação jurídica. Pois, dizia ele, se é certo que os ônus e as recompensas acompanharão com maior ou menor regularidade as variações naturais, não é desejável que fique sob a mesma influência a distribuição da justiça. O que Santiago Dantas estava dizendo e o que o Supremo acolheu, invocando a lição desse grande civilista. Que
todos nós estamos cansados de saber que cada um nasce com certas qualidades, certas habilidades, etc., que submetemos-nos todos a uma engrenagem social que não tem nenhum mecanismo de equalização das pessoas e que, portanto, há uma tendência dessas desigualdades se aprofundarem em certos casos e o que Santiago diz, que isto se dá na ordem pré-jurídica, ou vamos dizer, no mundo real, mas que o direito, para efeito de normatizar as relações humanas, tem que, dentro do possível, tentar diminuir esse processo de desigualdade na distribuição da justiça. As tendências anteriores ficam superadas pelo Supremo Tribunal Federal, que passa, então, a examinar profundamente os critérios de diferenciação do ponto de vista da razoabilidade. E isso vai ser muito notável em várias situações, mas particularmente em alguns casos que são muito pontuais para mostrar como a mudança de jurisprudência se dá. Então, a partir da Constituição de 88. Num caso, por exemplo, em que estava em jogo uma questão de remoção de promotores, o Supremo declarou constitucional uma lei que dava preferência aos promotores que já estivessem exercendo o cargo. Como se tratava de um mero concurso de remoção, o que o Supremo disse, o critério usado pelo legislador, que é de levar em conta a experiência de quem já está naquele cargo, justifica a discriminação. Ao meu ver, um ponto de vista certíssimo, ainda que se possa se discutir. Não era uma questão de injustiça, porque não se tratava de promoção, era uma questão pura e simplesmente de remoção, e aí não havia, a meu ver, com toda a razão, não havia ideia de arbitrariedades. Eu dou também um outro relevo a um outro ADIM de 2004, da qual eu participei, o ministro Gilmar também participou, e eu vou invocar aqui também um argumento do ministro Gilmar, e ele vai me ajudar aqui se eu erro, que era a questão da interpretação do artigo 4º, parágrafo único da emenda 41, era a contribuição dos aposentados, que havia uma diferença entre quem devia contribuir se fosse funcionário da União e os demais que deviam pagar mais. Nós chegamos à conclusão que aquilo era inconstitucional, porque ofendia o princípio da igualdade e uma ofensa claríssima ao princípio. E o ministro Gilmar que invocou, além desses argumentos, vamos dizer, mais próximos do princípio da igualdade, invocou o princípio ou o critério da proporcionalidade, dizendo que o caso era um caso de ofensa à proibição de arbítrio. Nós sabemos que no princípio dos critérios do princípio da proporcionalidade, se a gente não respeita o requisito da necessidade, se ofende o princípio da proibição do arbítrio, assim como quando não se respeita o princípio da adequação, se cai no princípio da proibição de excesso, no princípio da proibição de excesso. Essa necessidade de congruência entre a distinção também se encontrou em vários outros precedentes do Supremo Tribunal Federal, aplicando, sobretudo, na evolução do mandado de junção, em que o Supremo tentou, e a meu ver, com um bom sucesso, resolver as situações particulares diante desses casos de dúvida a respeito da situação de pessoas que se encontram na mesma posição e que recebem da lei um tratamento diversificado. Eu podia avançar mais um pouco, tinha alguns outros casos para examinar, mas ainda há outros que nós devemos ter a honra aqui de ouvir. Eu quero só retomar o que o ministro Gilmar falou aqui por fim, e que já estava aqui no meu texto, que é o problema e com o qual o Supremo se defronta hoje, em última análise, porque é dele a última palavra a esse respeito, quanto à força normativa do direito de igualdade, mas, em particular, em relação ao caso específico da exclusão indevida de pessoas ou de grupos de pessoas a certos benefícios. E aqui a jurisprudência do Supremo, o Supremo Tribunal Federal, se defronta com as seguintes alternativas. Em primeiro lugar,
estende os benefícios concedidos a uma categoria para todas as categorias que foram irracional e arbitrariamente excluídas desse benefício. É uma solução possível. Segundo, suprime os benefícios concedidos pela classe que recebeu os favores. Terceiro, uma solução intermediária. Não se vai fazer nada disso. Não se vai fazer nada disso. Vai se dar uma oportunidade para o legislador editar uma lei que corrija essas injustiças. E aqui, então, nós temos aqui os problemas que estão postos no Supremo Tribunal Federal hoje, mas sobre o qual eu posso expender minha opinião, numa perspectiva, assim, sobretudo, de torcer para uma solução justa. A primeira delas, evidentemente, ela jamais se compatibilizaria com a explicação tradicional da natureza da norma inconstitucional. Porque se reconhecesse, e isso está superado hoje, que a norma inconstitucional é nula, radicalmente, então não se podia usar a mesma norma que é nula para beneficiar as categorias que não obtiveram da lei aquela vantagem. Então, mas hoje isso está superado na jurisprudência do Supremo, já se sabe que a inconstitucionalidade não se resolve numa questão de nulidade, né? Então aí é uma série de soluções. Então, aqui não haveria grandes problemas para esta solução. A segunda solução me parece uma solução pouco justa. Por quê? Porque, na verdade, se a vantagem é devida a uma certa categoria porque ela merece, declarar inconstitucional a norma e retirar esta vantagem da categoria é uma forma de injustiça. É uma forma de injustiça. E é uma forma de agredir o princípio da igualdade, porque a igualdade seria que todos tivessem aquela mesma vantagem. Eu estou retirando algum. Muito interessante é que o Supremo Tribunal Federal resolveu uma questão sobre essa, numa limitação de isenção tributária de um contribuinte em 2005. Reconheceu a inconstitucionalidade dessa limitação da isenção tributária. Mas, na verdade, aqui o Supremo Tribunal tem invocado essas dificuldades de ordem prática e tem tentado, em alguns casos aqui muito bem aplicados, tem tentado resolver isso, sobretudo na área do mandado de injunção, concedendo, quando possível, dentro de certas limitações, uma norma jurídica para resolver aqueles casos concretos, para atender, enfim, às exigências que o princípio da igualdade põe como racionalidade que o legislador deve ter no tratamento igualitário de pessoas que se encontrem na mesma situação. Provavelmente nós vamos ter agora a oportunidade de ouvir melhor os outros ilustres membros da mesa sobre outros pontos de vista, mas eu estou torcendo porque o jurisprudência do Supremo Tribunal continue se encaminhando nessa tentativa de solucionar os problemas práticos que o princípio da igualdade põe diante do tribunal. Muito obrigado, ministro Peluso. Parabéns pela lúcida apresentação. Já passando agora a palavra ao ministro Francisco Rezec, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ocupou o Ministério das Relações Exteriores e integrou a Corte Internacional de Justiça, de Haia, com mandato de 9 anos. Por favor, ministro Rezec. Senhor presidente Fernando Itaker, ministro Gilmar Mendes, ministro César Peluso, professor René Ariel Dotti, meus caros amigos. Na última quinta-feira, 20 de outubro, no plenário do Supremo Tribunal Federal, teve prosseguimento o julgamento da extradição requerida pela Argentina de um cidadão que, no começo dos anos 70, teria praticado crimes graves de homicídio e correlatos, mas que o governo requerente, ou seja, o governo argentino,
ainda sob a dinastia Kirchner, entendeu de classificar como crimes de lesa humanidade. Aí temos um primeiro ponto crucial de dúvida tormentosa a pairar sobre as consciências dos operadores do direito. Quando é que, por definição política, ditada por circunstâncias e conveniências políticas, um crime cuja qualificação pela lei penal nós todos conhecemos há séculos, se transforma em crime de lesa humanidade, ou crime contra os direitos humanos, ou crime de guerra, ou lá o que seja? Esse pedido de extradição por atos evidentemente prescritos pelo decurso de muitas décadas, prescritos segundo a lei argentina, prescritos segundo a lei brasileira. Esse pedido, entretanto, fundou-se na ideia, na convicção pelo governo requerente, de que a prescrição não vale nestes casos. E não vale nestes casos porque uma convenção internacional bastante recente, diga-se de passagem, resolveu dizer que crimes qualificados como pertencentes a determinada categoria são imprescritíveis. Essa convenção foi firmada e ratificada por um pequeno número de países, e dentre aqueles que realmente contam, figura com destaque a Grã-Bretanha. Mas por uma razão aí de uma evidência solar, o direito penal inglês não conhece a figura da prescrição. A prescrição pelo decurso do tempo não existe em direito inglês. De tal modo que firmar um tratado que diz que para essa ou aquela categoria de crimes a prescrição não vai valer é o que há de mais fácil para os ingleses, e com eles 2 ou 3 outros estados soberanos. Mas o mais importante é que o pedido de extradição por atos evidentemente prescritos fundava-se na ideia de que o Brasil deveria ser fiel a uma convenção internacional que qualifica como imprescritíveis certos crimes. Embora o Brasil não tenha aderido a tal convenção, mas pelo fato de que alguém resolveu dizer que essa convenção simplesmente compendia um direito costumeiro, já consolidado, quando não sabemos de nenhuma atitude estatal minimamente generalizada, envolvendo que seja meia dúzia de países, uma dúzia, a adotar práticas condizentes com a ideia de que isso se tornou um costume internacional, de tal modo que a convenção é obrigatória até mesmo para as nações soberanas que a ela não aderiram. Muito bem. Embora tenha sido novamente interrompido, dessa vez por um pedido de vista da ministra-presidente Carmen Lúcia, o fato é que o caso já está decidido, porque já se formou a maioria de 6 votos, incluído o voto sempre brilhante do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que, enfim, concordando com a dissidência aberta pelo ministro Teori Zavascki, no sentido de que a ordem jurídica que se nos impõe, encabeçada hoje, como sempre, pela Constituição da República, a que nenhum outro texto pode se sobrepor, essa ordem jurídica consagra a prescrição. E não é nenhum discurso político, e não é nenhum sonho, nenhum ilusionismo de ativistas que vai nos fazer romper com o rigor científico que deve presidir a análise jurídica e que nunca deveria ceder diante da declamação, da fantasia, da impostura. Muito bem. Por quê? Por que algum governo estrangeiro, qualquer que seja, ter-se-ia animado a pedir ao Brasil a extradição com base numa tese negativa da prescrição penal?
à luz de uma convenção de que o Brasil não é parte, é que nos últimos anos, por várias razões, pôde ser fomentada por ativistas, aqueles mesmos que hoje reescrevem ou tentam reescrever a história do Brasil, a ideia de que nós também embarcamos nessa nau festiva e concordamos com a tese de que se alguém levanta a bandeira dos direitos humanos, isso sufoca, isso é de força bastante para sufocar qualquer outra análise, qualquer outro raciocínio de índole jurídica. Mas, para começar, falando seriamente, os ativistas parece que sabem do que falam quando usam a expressão direitos humanos. Nós, operadores do direito, não sabemos com muita segurança o que é isso. Nós não sabemos com muita segurança a que os ativistas se referem quando dizem tratados de direitos humanos. Norberto Bobbio, ninguém menos que Norberto Bobbio, disse certa vez que a expressão direitos humanos é ela mesma uma tautologia, é um pleonasmo. Não existem direitos extra-humanos, não existem direitos desumanos. Toda a ciência do direito é produto de consciências jurídicas. E toda a finalidade do direito, santo Deus, é realizar a felicidade de criaturas humanas, isoladamente consideradas ou vivendo em sociedade, de modo que direitos humanos são tudo. E não há nada que escape se analisamos seriamente. Mas então, a que certa forma contemporânea de ativismo se refere quando usa essa expressão? A resposta aí é amarga, porque ela denuncia a má-fé subjacente a esse discurso. Direitos humanos para inúmeros brasileiros, alguns até da área do direito, e para inúmeros outros ativistas lá fora, direitos humanos são aquilo que eles habilidosamente escolheram para proteger em nome dos seus interesses momentâneos e em nome de cuja proteção sacrificam, vilipendiam desprezam solenemente uma porção de outros direitos não menos humanos. Não faz muito tempo, a Folha de São Paulo publicou a entrevista de um integrante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, operante em São José da Costa Rica. E o que este cavalheiro disse à imprensa é que o Supremo teria que fazer isso ou teria que fazer aquilo, estava obrigado a tomar tal ou qual atitude em relação à lei de anistia ou, sei lá, a qualquer outro tema, em obediência às diretrizes de São José da Costa Rica. E a repórter perplexa pergunta, mas o senhor acha que a sua corte se sobrepõe ao Supremo Tribunal? Ele, não é bem assim. Não é que a nossa corte lá em São José da Costa Rica se ache superior ao Supremo brasileiro. Os Estados Unidos da América passam longe desse tipo de tratado internacional. A nossa Suprema Corte é a mais poderosa instituição judiciária dentre as que, ao ver da Corte de São José da Costa Rica, estão subordinadas a ela. Mas não é bem isso. O entrevistado dizia, não é que a Corte de São José se considere superior às instâncias supremas dos países membros. É que a Corte de São José é a intérprete suprema da Convenção de São José da Costa Rica sobre Direitos Humanos, e esta convenção, porque fulano acha, porque fulano disse, se sobrepõe a todos os componentes da ordem jurídica interna de todos os países membros, incluídas as respectivas constituições. E aí leio isso e me pergunto, será que estou ensinando errado na universidade há quase 50 anos? Até agora eu pensava que a tal Convenção de São José da Costa Rica, que, vejam bem, materialmente não acrescenta nada, exceto pelo caso do depositário infiel, ministro Gilmar, não acrescenta nada ao nosso gigantesco rol constitucional de direitos e garantias individuais e coletivos. Nada.
Mas será que esse texto, embora bem mais modesto na definição material dos direitos e garantias, pretende... Na realidade, o que querem é que a interpretação sempre criativa, sempre fecunda, que os juízes de São José da Costa Rica, cujos currículos eu convido os presentes a lerem quando tiverem tempo de abrir isso na internet, aquilo que eles dizem que é a sua interpretação do texto de São José. Vejam que coisa. Nas horas seguintes ao prosseguimento desse julgamento da quinta-feira, interrompido pelo pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, mas já formada a maioria, no sentido de negar a extradição por força da evidente vigência do direito brasileiro, que consagra, num caso assim, a prescrição penal, algumas horas depois, um membro do uma senhora, que eu não conheço, mas que é membro do Ministério Público Federal, minha antiga carreira, entende de postar na internet um artigo crítico violento, dizendo que, mais uma vez, o Supremo se prepara para desobedecer às diretrizes de São José da Costa Rica. A que ponto de delírio chegamos? A que ponto enfim. Mas a minha intervenção, presidente, caríssimos ministros, professor Dotti, visava unicamente a isso, a fazer ver, e aí com grande esperança, que essa maioria já formada no Supremo Tribunal Federal, nesse caso de extradição, que é bem emblemático do momento, nos faz ter a esperança de que o rigor científico que deve sempre presidir a conduta de todo operador do direito, já que o direito é uma ciência, não é poesia, não é declamação, não é sonho. Esse rigor científico não pode ser abandonado por nós em hipótese alguma. Qualquer discurso piegas que se queira fazer, ainda que de boa fé, o que nem sempre é certo, ainda que de boa fé, e ainda com as melhores intenções, deve ceder sempre diante do nosso compromisso com o rigor científico da ciência do direito, com a Constituição da República, que ainda hoje e será, podem crer, por muitas gerações adiante da nossa, o vértice, o topo da ordem jurídica. Não há direito internacional costumeiro ou convencional que se sobreponha à Constituição de um Estado soberano na hora atual. E não é mal que assim seja. Os padrões internacionais de convivência, neste momento da história, não recomendam absolutamente que uma nação soberana abra mão da prerrogativa soberana que a assiste, em nome de ilusões, em nome de fantasias. Isso é tudo. Obrigado. Muito obrigado, ministro Rezec. E vamos já à palestra final do professor René Ariel Dotti, um advogado militante, o professor titular de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná, a quem já passo a palavra. Colega presidente, senhores ministros, prezados colegas, senhores ministros, eu vou pegar uma carona na parte final do ministro Rezec. Há algum tempo atrás se discutia a tentativa de restaurar a discussão a respeito da anistia, que o Supremo Tribunal Federal, muito bem, se negou a autorizar a revisão. Porque a anistia resultou, sem dúvida nenhuma, de uma grande composição. Eu era advogado na época, inclusive, de perseguidos políticos, de presos, e lembro muito bem dos debates em torno da comissão mista do Congresso Nacional a respeito do projeto da lei de anistia. Não havia outra possibilidade naquele tempo
senão uma anistia de dupla via. A tentativa de reabrir a discussão daquela lei, com base, inclusive, nessa fantasia a que menciona o ministro, sustentava a tese de que os crimes de sequestro, por exemplo, com o desaparecimento da vítima, eram crimes imprescritíveis, porque o crime permanente continua a existir enquanto a vítima não for achada. Só que aquela proposta era uma proposta de refinamento jurídico, mas a anistia não é um instituto de direito. A anistia é um instituto político. E, consequentemente, nenhuma razão havia para que se sustentasse a revisão da lei da anistia. Por outro lado, parece-me que há, sem dúvida nenhuma, necessidade de um conserto, uma redução naquela expansão que se pretende dar aos direitos humanos. No meu apontamento aqui, eu tenho exatamente Norberto Bobbio, que antes do final do século, portanto, ele morreu em 2004, na Itália, respondendo a uma pergunta. As perguntas eram essas: o aumento cada vez mais maior e descontraído da população, o progresso cada vez mais rápido e inevitável da degradação do meio ambiente, o aumento cada vez mais rápido e insensato do poder destrutivo das armas e, ao final, de tantas causas de infelicidade, se ele via algum sinal positivo. E Bobbio respondeu, nesse livro, A Era dos Direitos: sim, a crescente importância atribuída nos debates internacionais, entre homens de cultura e políticos, em seminários de estudo, em conferências governamentais, ao problema do reconhecimento dos direitos do homem, que tem, sem dúvida nenhuma, a sua limitação na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 48. Lá está, inclusive, sem que se permita exceder aqueles marcos, a proteção dos direitos humanos sob o ponto de vista da vida, liberdade, etc., proteção dos meios, direitos sociais, culturais, econômicos. E dentro dessa perspectiva, a Constituição portuguesa dispõe que os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Considerando isso, eu parto, inclusive, da relação alguma que o ministro Gilmar Mendes fez sobre direitos e garantias fundamentais examinados pelo Supremo Tribunal Federal. Os fetos anencéfalos, a união entre pessoas do mesmo sexo, união homoafetiva, que é uma grande decisão do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de manifestação do pensamento, a marcha da maconha, a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, a desnecessidade de autorização para a publicação de biografias, uma extraordinária decisão do Supremo Tribunal Federal, a liberdade do exercício profissional com a dispensa do diploma, a elegibilidade, os direitos sociais, por exemplo, com as pesquisas em células troncos embrionárias, a estabilidade provisória decorrente da gravidez, a proibição da diferença de salários e várias precedentes dentro do contexto dos direitos e garantias fundamentais. Mas eu penso que a Constituição de 88 promoveu uma revolução copérnica em relação a todas as anteriores. Porque desde a primeira Constituição, a Constituição Política do Império, nós temos, nas primeiras disposições, a defesa, a exposição sobre o império, território, etc. E as outras constituições, de 91, 34, 37, 46, 67, 69, iniciam com a organização do Estado. Só agora, em 88, se inicia no livro 2, título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Mas o acesso judicial, o acesso à jurisdição dessas garantias fundamentais é comprometido, sem dúvida nenhuma, na nascente dos recursos especial e extraordinário. Daí, uma proposta ainda em fase de ensaio, no sentido de que deveremos ter, sim, a prioridade
dos direitos e garantias fundamentais na admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Não é possível, senhores ministros, que individualmente ou em grupos seja possível a defesa dos direitos e garantias previstas neste título do Código da Constituição, disputando com o governo, disputando com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com as corporações milionárias que congestionam as pautas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Mais de 80% das causas que chegam a esses tribunais não são da cidadania. Tenho aqui, iria mostrar em slides, mas é cansativo, é perfeitamente possível verificar que as partes relativas penal, processo penal, têm uma quantidade mínima que chega ao Superior Tribunal, ao Supremo Tribunal Federal. Essas causas relevantíssimas que Vossa Excelência mencionou, quantas centenas de outras causas existem que não chegam ao Supremo Tribunal Federal porque não têm condições de atravessar aquele funil do recurso extraordinário ou especial que os tribunais locais, pelo menos o do meu estado, aconselham a não seguir, a trancar na nascente. Então, a proposta realmente é essa. Nós sabemos que o princípio da razoável duração do processo, para que não se torne uma proclamação otimista, ele deve ser completado e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O Supremo já está fazendo isso, na medida em que julga por turmas deputados federais e senadores que anteriormente eram julgados pelo plenário. E outras iniciativas administrativas de distribuição de feitos podem ser tomadas. Mas parece-me que a efetiva proteção dos direitos e liberdades fundamentais, que é uma revolução da Constituição de 88, fica à margem das possibilidades na disputa de espaço do recurso extraordinário e do recurso especial, porque não pode competir com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com as corporações nacionais e multinacionais, etc. Porque, na maioria das vezes, são litigantes de pequeno porte, de pequenas possibilidades, senão de ONGs, mas que não têm o mesmo poder para constituir, inclusive, as bancadas. Nada contra a capacidade que tenham as corporações para ver atendidos os seus recursos. Mas, lamentavelmente, a distribuição desses feitos compromete muito, no meu entendimento, a garantia dos direitos fundamentais, que não podem se tornar apenas uma declaração otimista na nossa Constituição. Então, é como eu tenho dito para amigos mais próximos, é um pequeno ensaio. É um ensaio de um artigo no sentido de que os direitos e garantias fundamentais devem ter prioridade na admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. É claro que a fórmula legislativa está na dependência, é claro, do próprio Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do nosso legislador. Obrigado. Muito obrigado, professor Dotti, minhas senhoras, meus senhores. Realmente foi um privilégio esse ciclo de apresentações, de palestras que nós tivemos aqui na tarde de hoje. Gostaria de mais uma vez agradecer a parceria com o Instituto Vitor Nunes Leal, na pessoa da sua secretária-geral, doutora Lúcia Peluso, na certeza de que esse colóquio, doutora Lúcia, ele se constitui numa importante ferramenta de promoção do conhecimento jurídico no Brasil. E, doutora Lúcia, muito obrigado mais uma vez. Já estamos ansiosos pela realização do 4º colóquio no próximo ano, porque eventos dessa natureza, certamente, eles viabilizam o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das instituições jurídicas e culturais brasileiras, algo que é tão caro nos dias atuais. Agradeço mais uma vez a presença dos ilustres palestrantes e desejo a todos uma boa noite.